E o Wesley abriu mão de cerca de R$800 mil por mês para virar jogador do Cruzeiro. O atacante, revelado no Corinthians, que pertence ao Al Nassr, tem tudo acertado. Ele chegou até a se colocar à disposição para a partida de quarta-feira contra a Chapecoense, mas não vai haver tempo hábil para a inscrição do jogador. De qualquer forma, dá para contar que o Wesley, na Arábia Saudita, tem direito a R$2 milhões por mês de salário. No Cruzeiro, ele vai receber R$1.200.000. Esses 800 mil, ele abriu mão e não vai ganhar. Importante contar ainda que desse 1,2 milhão a que terá direito o Wesley, a maior parte será paga pelo Cruzeiro e uma outra parte será bancada pelo time saudita. Importante registrar que o Wesley teve de abrir mão de dinheiro para voltar ao Brasil. Essa foi a condição imposta por todos os times com os quais ele negociou por aqui. Vale a lembrança de que antes de fechar com o Cruzeiro, o Wesley já havia dito sim para o Cruzeiro, mas se acertou com o Corinthians. O negócio do Timão caiu por conta de 3 transfer bans. O Corinthians tem 3 punições que ele não sabe ao certo quando serão pagas para que possa voltar a inscrever atletas. Além do Wesley, que é aguardado nas próximas horas em Belo Horizonte, Lúcio Rodrigues também foi contratado e chega nessa terça-feira, atleta uruguaio que já foi do Bahia e pertence ao Neon. O time saudita está emprestando o Lúcio por uma temporada. Cruzeiro que ficou no 0-0 contra a Chapecoense e muita reclamação dos atletas do Cruzeiro em relação ao gramado sintético da Arena Condá. Você tem o jogo de volta, então você tem mais 90 minutos para fritar o adversário aqui. Ah, mas vai correr esse risco. Obviamente que você vai destacar que o adversário estava jogando em casa, o adversário também tem lá seus méritos para segurar a equipe do Cruzeiro e tal, mas o Juventude é ruim demais. Desculpa, a Chapecoense é ruim, o Juventude mas bem melhor do que a Chapecoense. A Chapecoense é muito ruim, eu achei o Cruzeiro num beat abaixo, não, pelo menos 2 beats abaixo, e foi um jogo realmente medonho, e esse 0-0 aí foi o melhor placar pelo que a gente viu dentro de campo, senhoras e senhores. Alusão. Sim, bom dia, né? Eu ouvi você falar a respeito da situação de jogar segunda em casa, de talvez isso trazer algum tipo de conforto, entre aspas. Conforto, mas eu não tô nessa não, tá? Eu tenho que lembrar que o Cruzeiro entrou em campo menos de 72 horas de descanso após ter jogado na quinta-feira. E ontem o gramado era sintético. Só isso é o suficiente para o Cruzeiro jogar tão mal? Evidente que não. Evidente que mesmo diante dessas circunstâncias, a gente viu um Cruzeiro às vezes em sequências importantes antes da parada da Copa do Mundo, mas apresentar um futebol de melhor qualidade, né? O Vidalba ontem iniciou a partida porque o Rojas, ele não é habituado a jogar no ritmo do futebol brasileiro, precisa de ser preservado, e porque o Cruzeiro, aí como muitos jogaram ontem e vão jogar novamente na quarta-feira, a volta da Copa do Brasil, precisa de pensar nesse jogo do Mineirão. Enfim, mas eu quero levar muito em consideração o aspecto físico. Eu acho que o Cruzeiro não conseguiu, principalmente no primeiro tempo, colocar o seu ritmo, e alguns, é só vermos, não é normal o Matheus Pereira errar a quantidade que ele errou no jogo. Isso você pode achar que o volante do Juventude, o Camilo, que fez um jogo muito bom, você pode achar que o Camilo fez um jogo muito bom e levar só por esse lado, ou você pode achar que além do Camilo ter feito um bom jogo, o Matheus Pereira, aos 18 minutos do segundo tempo, ele vai cobrar um escanteio. Na hora que ele ajeita a bola e vai tomar um espaço, ele toma um ar feito a Hortência tomava antes do arremesso. Ele faz literalmente, ele faz assim, ó. Você vê que o cara, ele foi buscar ar lá na estratosfera, não foi nem na atmosfera, de um cara feito o Matheus Pereira, que tem a condição física que ele tem. E detalhe, hein, ele ficou fora de um jogo aí, ele ficou fora do jogo contra o Botafogo, mas é que é a volta, senhores. Então eu não tô justificando o desempenho ruim na questão física, mas eu acho que ele passa também pela questão física. É diferente, tá? É diferente de culpar só a questão física. E eu, particularmente, vou levar em consideração um gramado sintético, enfim, um adversário que tentou ali pressionar o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, contando com um jogo muito ruim do Cruzeiro. Talvez, tirando os jogos contra o Atlético e o São Paulo, tenha sido o pior jogo do Cruzeiro, sob o comando do Arthur Jorge. Eu coloco nessa escala, né? É o terceiro pior jogo. Para mim, o Cruzeiro joga até pior contra o Atlético do que contra o São Paulo. Então eu coloco os piores jogos. Atlético, São Paulo e o jogo de ontem contra a Chape. No segundo tempo, eu acho que o Cruzeiro dá uma melhoradinha, controla mais, empurra a Chape mais, mas mesmo assim a execução, né, muito mal. Matheus Pereira não conseguindo conectar os passes
que geralmente consegue, o Gerson idem, lembrando, né, ambos deixaram o campo logo, e as melhores oportunidades do Cruzeiro saindo num chute de fora da área do Romero, esse pra mim manteve a média, foi o melhor em campo pra mim, tá? O Lucas Romero, não ter feito, mas quando a partida vai pra um lado muito físico, como foi a partida de ontem, aí ele acaba se destacando naturalmente, e depois a melhor chance do Cruzeiro com o Arroio, numa bela enfiada de bola do garoto Felipe Moraes, hein? Que ontem não começou a partida, quem começou foi o Kenji, bom jogador, o Arthur mantendo, né, aquela veia de 2 pontas natos. E é isso, jogo muito ruim mesmo do Cruzeiro, mas eu acho que as coisas devem ser diferentes no Mineirão, na próxima quarta-feira. E a gente viu muitas substituições, não acho que foi o Cruzeiro se poupando, o Cruzeiro se tirando o pé, não. Dava para jogar melhor, mesmo na condição que estava ontem? Evidentemente que dava, a Chape é uma equipe fraquíssima. Mas é isso, é a Copa. Então, dentro dessa questão, o Cruzeiro volta com resultado ok lá da partida contra a Chapecoense. Você fazer um 0x0 fora de casa para definir em casa contra um adversário que é bem inferior é vantagem. Claro que é. Mas é que acho que a gente fica um pouco decepcionado, talvez seja a palavra, né, HG? Porque a gente tinha uma expectativa muito maior em relação ao Cruzeiro para enfrentar a Chapecoense. E aí eu concordo com os amigos, eu entendo a visão do Valu e tendo a concordar também a questão do pouco tempo de descanso de uma partida para outra, a questão de jogar num gramado sintético, mas é um Cruzeiro que sim, para mim jogou num beat a menos, como você costuma dizer, HG. Eu tinha uma expectativa muito maior, e aí vou até citar o Atlético também, embora a gente vai falar mais para frente, que os mineiros fossem melhor nesse fim de semana. Eu imaginei que encontrariam vidas um pouco mais tranquilas, adversários mais frágeis, o adversário do Cruzeiro para mim é ainda pior do que o adversário do Atlético, mas eu tinha uma expectativa de que o Cruzeiro pudesse dominar a Chapecoense, pudesse construir muito mais. O Cruzeiro teve a bola, mas, cara, por muitos momentos de forma inerte, assim, sabe? E inoperante. Um Cruzeiro que eu imaginava que pudesse criar muito, pudesse ter oportunidades. E aí, quando a gente sai de um jogo como esse e vê que o Cruzeiro tem, sei lá, 2, se a gente considerar o gol anulado do Kaique Kenji, 3 oportunidades de gol, é muito pouco. É um chute no gol do adversário. Chute efetivamente no gol adversário. Então, assim, eu lamento pela atuação que o Cruzeiro teve, mas ainda assim eu fico confiante para que o Cruzeiro consiga a classificação aqui no Mineirão. Porque aí agora é diferente. O Cruzeiro joga em casa, tem aliás uma sequência em casa, né? Inclusive Brasileiro e Libertadores posteriormente, e sem o excesso de viagens, jogando em casa, com apoio da torcida, num gramado que o Cruzeiro está acostumado. Para mim, o Cruzeiro tem tudo para se classificar, até com certa tranquilidade no jogo de quarta. Eu não enxergo tranquilidade, não, tá? Vai ter. Tá, não. É como. Você enxerga o futebol de uma forma muito infantil, assim, às vezes, Thiago. Você acha que o melhor vai lá, vai pegar o pior e 3x0, 4x0. A gente consegue enxergar de várias formas. A Chape. Não, não é uma crítica, tá? Quando eu digo. Eu entendi, cara. Você é um romântico da bola. Você acha que você. A palavra é lúdica. Eu entendo. Por isso que eu fui pro lado lúdico. Esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Então o bom. Né? Eu ia usar um termo. Aí eu ia falar que o bom come o ruim, mas não ia pegar bem. Então o bom sobressai o ruim. Vai ser um jogo. Pedra, papel, tesoura. Assim, a Chape vai jogar muito mais embaixo aqui no Mineirão mas, cara, e vai defender 90 minutos. Que o Cruzeiro conhece, num estádio que o Cruzeiro está acostumado, com o apoio da torcida. A coisa ontem poderia. A Chape vai jogar por aquele lance do Giovanni Augusto ontem, Thiago. Que poderia ter sido 1x0 para a Chape. Eu tenho certeza que a Chape joga mas muito mais. Então, assim, eu não vejo. Eu vejo cuidados. E aí, quando eu falar cuidado. Alguém, talvez na sua linha, daqui a pouco você vai puxar. Meu irmão, pelo amor de Deus, você vai ter medo da Chape? Não, mas não é isso não, entendeu? Um jogo de muita atenção, um jogo de xadrez, de um time que vai estar todo no seu campo. Ontem o jogo foi assim, até por talvez excesso de atenção. Aquela bola do Giovanni Augusto, meu amigo. Mas, Valu, eu vejo... Por isso que eu falo que o 0x0, ok. O jogo é ruim. Você lembra do jogo Cruzeiro de Chape aqui, que teve no Mineirão? Foi 2x1, o Cruzeiro abre o placar... Foi terrível aquele jogo. Não, então, o Cruzeiro consegue abrir 2x0, aí você fala, cara, tá tranquilo hoje. Isso, a Chape diminuiu e acabou. O pandemônio. Virou uma loucura. Teve um gol anulado e um pênalti anulado. Eu imagino, e de verdade, eu imagino que seja o Cruzeiro até o 2x0 no jogo daqui. Um Cruzeiro que vai pressionar, um Cruzeiro que vai buscar o resultado e jogando em casa. Acho que o Cruzeiro tem que fazer jogar em casa gol logo para não se tornar um drama. Vai dar um pouco mais de tranquilidade pro Cruzeiro. Como diz um amigo aí que eu tenho, ele fala, eu conheço bem a cria que eu tenho. Então, eu vou te dizer uma coisa. Quarta-feira, dificuldade contra a Chapecoense. 3x0 pro Cruzeiro. Tô contigo. Eu achei engraçado a forma que a TV Casé, o
Instagram, Eu tratou vi. o jogo Cruzeiro e Eu vi. Chapecoense. Os melhores momentos de Chapecoense e Cruzeiro. Aí solta a bola, coloca uns bonequinhos dançando. Porque de fato nem teve, né? Ontem acabou o jogo, eu falei com a minha esposa assim, "Putz, ainda tenho que ir ali gravar essa desgraça desse vídeo. Tem muita coisa pra falar, cara. tem. O Cruzeiro ficou mais com a bola, trocou mais passe, um chute só no gol do adversário, sabe? Adversário chegou com perigo, acho que Uma dois vez, lances. eu acho que uma vez. Não, teve um O lance do Giovanni Augusto. que ele ia, então, que ia dar chapada Não, mas no teve alto. um outro também. Eu não tô lembrando, não, Teve um só outro lembro também desse. de um atacante da Chape que saiu no contra-ataque também, saiu meio que sozinho ali e tal, mas fora isso. Então, ponto Deus positivo, do ponto livro. positivo. É o 10º jogo que o Cruzeiro não perde em casa, né, Valor? 10º Fora de casa. Fora de casa, É. jogando fora de É, casa. os o números do 10º Cruzeiro como 10º visitante. jogo. É, a última vez que o bastante Cruzeiro indigesta. perdeu ainda fica sendo... A única derrota do Arthur Jorge, né, fora de casa, foi pro São Paulo, São no segundo Paulo. jogo. Então, é a única. De lá pra cá não tem derrota, né? É isso, Não, né, Valor? é isso. De lá pra cá não tem derrota. Eu ia falar uma outra coisa. Eu ia falar do Felipe Moraes, que é Não, muito não. bom jogador. Muito bom jogador. Jovem jogador. O Foi Arthur falar uma coisa Jorge, engraçada, isso. Nem foi falar uma coisa séria. que Chapecoense tinha é coisa um bom time. Não é isso, não. Agora eu vou ter que lembrar. A sequência, só para a sequência fora que o Elton falou, tenho ela aqui. Cruzeiro vence o Barcelona de Guayaquil fora, 1-0, empata com o Goiás 2-2, jogo de ida da Copa do Brasil. Vence o Remo 1-0 fora, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aí empata contra a Católica fora. Vence o Bahia fora, Campeonato Brasileiro, empata com o Palmeiras fora, empata com o Boca fora, Libertadores, vence o Inter fora, Brasileiro, vence o Coritiba fora e empata fora agora a Copa do Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.